em direto. Aguardamos um minuto. Muito boa noite, bem-vindos a este terceiro debate de uma série dedicada às eleições presidenciais portuguesas, em que procuramos compreender qual é o impacto das políticas e dos pontos de vista dos candidatos nas grandes questões que se colocam à democracia e à defesa dos direitos humanos. Isto é uma iniciativa do Fórum Demos com a Universidade Lusófona do Porto, e aproveito aqui para saudar a professora Elizabeth Pinto da Costa, que está aqui conosco. Boa noite. E é animada, e foi uma ideia, do Tiago Oliveira, aluno dessa universidade, e por isso chamamos esta série de debates Fórum Demos Universitas, para dar exatamente esse cunho de uma colaboração particular entre o Fórum Demos e as universidades. Outras seguirão. Esta é a terceira, é a última das animadas e moderadas pelo Tiago Oliveira. Teremos outra na próxima quarta-feira, mas já será moderada pela Marcela Ochoa, da Universidade de Coimbra. E eu queria agradecer, evidentemente, primeiro que tudo, ao Tiago Oliveira ter tido esta iniciativa e àqueles que aceitaram hoje serem parte deste painel, a Cristina Azevedo, o Rui Pereira, o António Tavares. O Rui Pereira e o António Tavares são da Universidade de Lusófona, o que amplia essa colaboração, e hoje iremos discutir os pontos de vista, as perspectivas do atual Presidente da República em relação às questões da democracia e dos direitos do homem e dos direitos humanos, para ser mais preciso. E dava a palavra agora ao Tiago Oliveira para moderar o debate. Tiago, por favor. Muito obrigado, Dr. Álvaro. Boa noite a todos, bem-vindos ao Fórum Demos. Esta já é a terceira edição deste ciclo de debates Fórum Demos Universitas, sob o mote Democracia e Direitos Humanos, o que define esta candidatura. Depois de nós nos termos debruçados na primeira e na segunda semana sobre as candidaturas de Ana Gomes, Marisa Matias e João Ferreira, portanto, caminhando sob o espectro político à esquerda, voltamos agora ao centro e viramos para a direita, com uma reflexão sobre a candidatura, ou neste caso a recandidatura, do atual Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Este debate, naturalmente, é substancialmente diferente, portanto, porque estamos a falar de uma recandidatura, portanto, nós podemos nos debruçar sobre o mandato efetivo do Presidente que foi eleito e que se recandidata, e por isso, e para essa reflexão, contamos com os contributos da doutora Cristina Azevedo, do professor António Tavares e do professor Rui Pereira, a quem aproveito para agradecer terem aceito o nosso convite para nos ajudarem a refletir sobre esta candidatura com os vossos contributos e com o vosso conhecimento. Mas antes de passarmos ao debate, vamos fazer uma breve biografia, como temos feito nas outras iniciativas e nos outros debates. Portanto, a doutora Cristina Azevedo é licenciada em Relações Internacionais Económico-Políticas, com pós-graduação em Análise Financeira. Entre vários desafios que já abraçou, realçar que foi presidente ou vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, conhecida como CCDR Norte, durante 7 anos, o que, a par do interesse pelo tema da regionalização, transporta para a análise política que faz no Porto Canal e na RTP.
É ainda cronista do Jornal Notícias e administradora não executiva do Futebol Clube do Porto. O professor António Tavares, doutor em Ciência Política, Cidadania e Relações Internacionais, foi deputado à Assembleia da República durante 6 anos e auditor de Defesa Nacional. É professor universitário e diretor do curso de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade Lusófona do Porto. É ainda coordenador da secção temática de Segurança e Proteção Civil do Conselho Estratégico Nacional do PSD e ainda provedor da Santa Casa de Misericórdia do Porto. Finalmente, o professor Rui Pereira, que é doutor em Ciências da Comunicação, trabalhou na imprensa sindical e foi jornalista do Diário, do TSF, da TSF, do Europeu e durante mais de uma década do Semanário Expresso. Recebeu ainda o Prémio Gazeta de Revelação em Jornalismo em 1987. Depois abandonou a atividade jornalística num dia marcante e que gostava de realçar, portanto foi no dia 11 de setembro de 2001, para se dedicar à investigação e ao ensino. É atualmente professor universitário na Lusófona e professor de História, Filosofia e Xadrez na Casa Escola Bando dos Gamosinhos. Pronto, Marcelo Rebelo de Sousa, que é quem nos traz ao debate, será de todos o que mais dispensará apresentações, mas podemos rapidamente refrescar a memória. É filho de um conhecido ex-ministro de Salazar, e ainda hoje alimentado o mito de que é filhado de Marcelo Caetano, o que não é verdade. É professor catedrático de Direito, foi deputado à Assembleia Constituinte, ainda foi secretário de Estado, ministro e presidente do Partido Social Democrata. Numa carreira onde faltou praticamente apenas ser primeiro-ministro, foi como comentador político na TVI que fez explodir a sua notoriedade, valendo-lhe ao canal recordes de audiência em comentário político. E uma última curiosidade, assim que ganhou as eleições presidenciais, suspendeu a sua militância no PSD, mas alegou não renegar a social-democracia. E, portanto, eu dava início ao debate passando em revista os 5 anos de mandato que foram marcados, no caso de Marcelo Rebelo de Sousa, ou melhor, o cenário político que nós vivemos em Portugal, por um xadrez político nunca antes visto na política portuguesa, com a formação da geringonça que Marcelo Rebelo de Sousa apoiou contra o centrão que incluísse o PS e o PSD. Portanto, passou também por um período de alguma retoma económica que foi largamente apoiado e exaltado pelo Presidente, e no final, a marcar o seu mandato, esta pandemia que agora vivemos e que Marcelo Rebelo de Sousa, em que Marcelo Rebelo de Sousa assumiu todas as responsabilidades pelas decisões e pelos falhanços das medidas tomadas nesta pandemia. E por isso eu começava por si, doutora Cristina, perguntando-lhe se, tendo em conta todo este mandato e estes 3 elementos que marcam o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, se considera que Marcelo foi o presidente que quem o elegeu esperava e se cumpriu as expectativas. Viva, boa noite, Tiago. Cumprimento na sua pessoa todos os participantes neste debate, agradeço o convite que me foi dirigido e, indo diretamente à sua questão, eu acho que os números não enganam e eu que gosto de ler muitas coisas a partir dos números, parece-me que aqui não há grandes hipóteses de falhanço, porque uma média de popularidade medida por sondagens permanentes ou pelo menos periódicas a esta figura do Estado na casa dos 60%, de facto indicam que Marcelo Rebelo de Sousa, porque esta popularidade não está muito distante ou não é um pouco convergente com a aceitação, digamos, com sentimento positivo em relação à figura que é medida. Portanto, uma taxa de popularidade de 60%, com, neste momento, uma intenção de voto acima dos 65%, faz parecer crer que, de facto, Marcelo Rebelo de Sousa cumpre e vai de encontro às expectativas que quem o elegeu depositou nele ao tempo da sua primeira eleição. E isso, enfim, é relativamente entendível, eu acho que é compreensível, porque de facto é um homem que tem um reconhecimento de partida, tem um lastro de partida muito significativo e isso ajuda
enfim, porque era um lastro positivo também, e, portanto, ajuda a que haja, de facto, esta predisposição para considerar a figura como uma figura positiva, como uma figura que, em princípio, faz bem as coisas, porque Marcelo Rebelo de Sousa mostrou em alguns momentos, não muitos, mas em alguns momentos, que tem um capital de autoridade importante e que, de vez em quando, está disponível para o exercer. Enfim, recentemente, isso viu-se quando em novembro a sua taxa de popularidade sobe aos 74% por via, segundo, enfim, a avaliação feita por via da sua atuação e das suas declarações relativas à TAP, dizendo que era preciso pagar o preço para manter uma companhia de bandeira, e, portanto, sufragando de alguma maneira a política do governo, e, por outro lado, tecendo, digamos, algumas críticas mais assertivas em relação ao menos bom comportamento do governo no que diz respeito ao caso do ucraniano que foi alegadamente assassinado pelos serviços do CEF e, portanto, apelando, inclusivamente, à extinção desses serviços. E, portanto, com uma resposta em termos de popularidade, em termos de aceitação, logo muito acentuada, fazendo crer que as pessoas acreditam, e a reação do governo, de alguma maneira, vai dar também a entender isso, mas fazendo crer que o seu eleitorado, as pessoas que, enfim, que o estimam do ponto de vista político, acharam bem a sua atuação digamos, e validaram essa atuação. Por outro lado, e eu acho que as eleições desse ponto de vista, e os resultados das eleições vai ser de facto muito curioso de seguir. Por outro lado, todo o mandato deste Presidente da República foi marcado por casos muito relevantes, em que Marcelo Rebelo de Sousa não mostrou qualquer tipo de eficácia, nem de autoridade. A questão é saber se o fez porque não sabia fazer melhor, porque não queria fazer melhor, ou porque realmente tomou essa decisão política de, em alguns casos, não castigar o governo e, portanto, acompanhar, em razão da defesa da estabilidade, o que quer que fosse, acompanhar essas decisões. Estou a falar da questão dos fogos florestais, em que de facto o que prometeu ficou muito para além daquilo que conseguiu cumprir. Estou a falar de tanques, em que é tão confusa o seu posicionamento como confuso foi até agora o posicionamento e a atuação do governo, e não chega a dizer, quer pela boca do Primeiro-Ministro, quer pela boca do Presidente, que é a justiça, o que é da justiça, a política, o que é da política, mas Marcelo Rebelo de Sousa não consegue também ilibar-se, digamos, da sua ineficácia neste dossiê com esse tipo de estribilho e, sobretudo, neste preciso momento, a questão terrível da forma como o Portugal está, neste momento, e foi até agora gerindo a pandemia de Covid-19. Não é? Os resultados catastróficos desta semana, os resultados catastróficos que se adivinham até às vésperas da eleição, é provável que venham, de facto, a fazer infletir esta convergência que os números indicavam que Marcelo Rebelo de Sousa tinha no que diz respeito à sua atuação e às expectativas que o seu eleitorado depôs, a quando da votação que o pôs nesta função presidencial. Obrigado, doutora Cristina. Eu pegava, se calhar, nesta primeira impressão que nos trouxe relativamente à pergunta que lhe fiz sobre a popularidade dele, que poderá significar até mais do que cumpriu as expectativas, que as ultrapassou, porque está evidentemente em níveis de popularidade que excedem, e mesmo as sondagens, que excedem naturalmente os resultados que conseguiu nas primeiras eleições em que se candidatou. E eu passava, se calhar, aqui a questão para o professor António Tavares. É que, mesmo em relação a alguns pontos como tancos, como os incêndios de Pedrógão, em que Marcelo teve aqui uma posição e postura um bocadinho zigue-zagueante, mesmo quando se colocava ao lado do governo, quando os seus partidos, os partidos que o apoiavam, criticavam. Depois, por outro lado, chegou a votar diplomas e fez algumas declarações consideradas disruptivas para aquilo que estávamos habituados no seu registro, quando esses partidos já nem estavam a fazer grande bandeira de algumas críticas. Quer dizer, nós tivemos aqui algumas, e depois fazendo este apanhado global, nós tivemos algumas palavras menos agradáveis proferidas por alguns quadros do CDS e do PSD, que inclusive algumas expressões como político de plasticina, proferidas pelo Dr. Nuno Melo, mas também o próprio Dr. Miguel Albuquerque, que chamou-lhe
penduricalho do regime relativamente a isso, a toda a sua atuação com o governo. E eu perguntava o seguinte, quer dizer, depois de tanta crítica, termos o apoio generalizado do CDS e do PSD a Marcelo Rebelo de Sousa, significa que ele pode ser, no meio do panorama que nós vemos em termos de candidatos, o candidato garante da democracia, professor António Tavares? Bom, muito boa noite a todos. Queria obviamente cumprimentar os meus companheiros de painel, que também são pessoas que prezo bastante, e que eu acho que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa tem sido um excelente exercício de equilíbrio em todo este seu mandato e no próximo mandato, na medida em que, independentemente das críticas que a direita tem feito, a direita leia-se o CDS e o PST, o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem sabido, enquanto Presidente da República, por um lado, cumprir a Constituição, e muitas das críticas que estão a ser feitas ao professor Marcelo nada mais passam de manobras, no fundo, para procurar trazer para a luta política o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Eu acho que o professor Marcelo Rebelo de Sousa é talvez, independentemente de tudo, dos políticos mais bem preparados. Porquê? E porque primeiro tem um grande contacto com a comunicação social há décadas. Depois porque tem toda a experiência que viveu desde a Constituinte até aos dias de hoje. Foi líder de um partido político e tem uma postura responsável, ou não fosse ele também professor de Direito Constitucional. E aqui chegados é bom que se saiba que o professor Marcelo Rebelo de Sousa não precisou, quer do CDS, quer do PST, não nos pediu licença para ser candidato. Portanto, avançou, fez a sua candidatura. Por outro lado, também soube gerir bem alguma tensão que o anterior Presidente da República deixou no espaço da direita, esvaziando. E nós o que vemos hoje é que é muito difícil àqueles que se opõem ao professor Marcelo Rebelo de Sousa enquanto candidatos fazerem alguma campanha com alguma coisa que seja muito objetiva sobre os poderes presidenciais. Marcelo deu uma nova postura, uma nova leitura às funções presidenciais, conseguiu, obviamente com algum exagero, como foram as selfies, os afetos, tudo isso, mas a sua imprevisibilidade também o ajudou bastante neste combate. E agora vamos à questão, saber se ele é o tal presidente penduricalho do regime ou se é o presidente que faz fretes ao governo. Eu acho que o professor Marcelo muitas vezes ajudou o governo para depois obrigar o próprio primeiro-ministro a ter que fazer algumas remodelações governamentais. E só não exagerou ainda mais porque a situação que o país está a viver da pandemia é uma situação extremamente crítica. E o professor Marcelo sabe que não pode brincar com as instituições, porque ele próprio é um institucionalista. Agora, aquilo que a direita gostaria era trazer o professor Marcelo, o presidente Marcelo, para o combate político. Acho que o primeiro-ministro António Costa esteve bem ao não se comprometer com o candidato do Partido Socialista, porque isso iria ser, na fase em que estamos, extremamente complicado para o PS para poder segurar um governo que é minoritário. Eu com isto não estou a dizer que o presidente Marcelo, no seu segundo mandato, será a mesma presidente, terá a mesma postura, porque eu acho, e nisso já o defendi quando fiz a minha tese de doutoramento e já ouvi muita gente a dizer, eu acho que o Presidente da República deveria ter um só mandato, um mandato provavelmente com 7 anos, mas que lhe permitisse exercer o seu mónus político sem calculismos. E acho que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa tem sido muito calculista. Aliás, basta ver, como dizia um bocadinho a Cristina Azevedo, as danças da popularidade, para ver também como é que ele tem sido tático nesta matéria. A estratégia para ele é ser reeleito, de preferência com um resultado muito bom, e ele gostaria de certeza absoluta um resultado muito próximo do Dr. Mário Soares no seu segundo mandato, mas não é esta a situação e vamos aguardar para ver. Obrigado, professor António. Professor Rui, eu para chamá-lo a debate gostava de recordar uma expressão sua, e creio que não me levará a mal, de uma aula que nos deu, em que a dada altura num comentário
disse que nenhum político devia passar a primeira página de um orçamento ou deixar passar a primeira página sem que na primeira estivesse a erradicação da pobreza prevista nesse próprio orçamento. E provocava com essa expressão para lhe dizer o quê? Que, pronto, o professor Marcelo é um conservador, é um católico, levantou bem alto bandeiras no combate à pobreza, especialmente relativamente aos sem-abrigo, participa em várias iniciativas desse sentido, mas ele não deixa de ser acusado pelos seus adversários. Portanto, uma das maiores acusações é o facto de ser considerado um inimigo do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu perguntava-lhe primeiro se isso é fundado ou infundado, mas também se considera com isto, com a postura de Marcelo e o seu mandato, se ele lhe parece o chefe de Estado certo para fazer de Portugal um país de referência no que diz respeito a direitos sociais e humanos. Boa noite a todos, boa noite à Cristina. O professor está sem som. Muito bem, agora acho que já estou com som, não é? Não estava só a dizer uma coisa, que era boa noite a todos, uma cortesia, boa noite à Cristina, boa noite ao António, boa noite ao Álvaro, boa noite ao Tiago e à Elizabeth, claro, e a toda a gente que está aqui, muitos dos quais são estudantes meus e nossos, não é? Quer nas ciências da comunicação, quer na ciência política. Tiago, a pergunta que você me faz ao Diabo é uma pergunta. Vamos lá ver, aquilo que eu digo é que custa-me a mim e certamente a todos nós, custa-me muito viver num sítio onde um quinto da miudagem está em risco de comer apenas uma vez por dia, uma refeição por dia na escola, não é? E portanto, eu creio que este é um problema insuperável numa sociedade, insuperável. Dentro disso, o que é que o Presidente da República pode fazer, o que é que não pode fazer? Claro que isto é um problema, sobretudo, de executivo, não é? É um problema do Parlamento, é um problema da legislação, é um problema do governo, é um problema. O Presidente da República, penso eu, pode aí interferir, como se diz sempre, de modo geral, na questão das presidenciais, e quando se fala da Presidência da República, na questão do magistério de influência, não é? Bem, eu creio que Marcelo tem tido nisto a posição, há pouco o Tiago definia-o como um católico, um homem conservador, etc., tem tido uma posição daquilo que é na doutrina social da Igreja a ideia da caridade, que não é uma ideia das tias no chazinho das 5, não é isso que a doutrina social da Igreja entende por caridade. E eu sei, eu sou agnóstico, mas até aí ainda chego, não é? Agora, creio que o problema da pobreza, o que eu quis dizer com essa frase, já não me recordo exatamente o contexto da aula em que a preferi, o que eu quis dizer com essa frase é que a questão da pobreza não é apenas um direito humano absolutamente elementar, a erradicação da pobreza, não é? Como é um problema de Estado. É um problema de políticas públicas absolutamente prioritário. Não é? E eu creio que cumpre que a Constituição da República Portuguesa, já para citar o outro, não é? Tem a ver com isto. É uma questão de... Veja uma coisa, a gente tem que pensar qual é o radical da democracia. Não é? O radical, a raiz da democracia, não é a questão da liberdade. Isso é a raiz da questão liberal. É? No pensamento político, a gente está aqui numa coisa universitária, já agora pode ir um bocadinho mais longe nisto, não é? A liberdade é o radical do pensamento liberal. Mas o que é o radical da democracia, no pensamento político, é a igualdade. A partícula iso, em grego, não é? Que quer dizer igual. Portanto, sei lá, a isonomia, a igualdade perante a lei, imagino, não é? Por exemplo, esse radical, que é o radical da democracia, implica necessariamente políticas viradas para o combate a todo o tipo de exclusão. Não é? A pobreza é um assunto muito estudado, não é? Entre nós não tanto, enfim, Bruto da Costa, há uma tradição, apesar de tudo, de estudo sobre a pobreza, mas não é um problema tão ventilado assim, na sua circunstância de que a pobreza é um anel de ferro, de onde não se sai sozinho. Não é? E é neste sentido que a pobreza é uma questão de políticas públicas absolutamente essenciais. O papel do Presidente da República nisto tem a ver com dar essa prioridade às coisas, que não vai apenas com, e aqui eu compreendo a ação social
que é feita por instituições da Igreja, como por outras, não é? E o apoio que o Presidente possa dar-lhe, mas eu creio que o agendamento da questão da pobreza no campo das políticas públicas e essa exigência relativamente a qualquer governo, eu suponho que é prioritária na ação do Presidente da República, mas também é prioritária na ação dos demais atores políticos. Quer dizer, é verdade que vejam como o Marcelo Rebelo de Sousa teve, e eu concordo com o professor António Tavares, uma posição equilibrada, não é? Até numa nova fase política, inédita no regime constitucional, não é? A chamada geringonça. Pois bem, com um governo de esquerda, os resultados da luta contra a pobreza são, apesar de tudo, muito, muito, muito residuais. Muito residuais. Eu estou a falar da pobreza extrema. Não é? E eu creio que isto devia ter ocupado muito mais o governo do que propriamente o Presidente da República. O governo e os seus apoiantes. Não é? Agora, creio que Marcelo não é um homem insensível relativamente a isso, e eu considero que Marcelo, nesse sentido, pode dar um contributo maior do que aquilo que deu, porque até conceptualmente a questão da caridade na doutrina social da Igreja lhe permite. Não é? Lhe permite. Quanto à questão que me colocou também da questão do Serviço Nacional de Saúde, eu não sei, eu acho que há muita... Um minuto, desculpe interromper. Como Tiago? Um minuto. Um minuto. O Serviço Nacional de Saúde, ouça, há aqui muitas coisas que são, que é a espuma dos dias, não é? Que é a política imediata, a política, o contraditório da democracia espetacular. Depois voltarei um pouco a este tema, saber o que é uma democracia espetacular, não é? Da democracia espetacularizada. E eu suponho que não vejo em Marcelo Rebelo de Sousa, francamente, um inimigo do Serviço Nacional de Saúde, não é? Aliás, eu acho que seria muito estúpido para qualquer português ser inimigo do Serviço Nacional de Saúde, até porque pode adoecer, portanto, e Marcelo, além disso, é bastante hipocondríaco, como sabemos, portanto, não creio que estejamos na presença de um inimigo do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado, professor Rui. Certamente os adversários políticos estarão a fazer comunicação política e entrando na brincadeira ou percebendo a brincadeira, será certamente relativamente à entrada dos privados no serviço e a essa conjugação, mas tendo passado em revista, e obrigado pela sua intervenção, tendo passado em revista o mandato do professor Marcelo Rebelo de Sousa, eu gostava de agora aproveitar as vossas áreas de conhecimento para fazer aqui algumas perguntas relativamente a assuntos que serão do interesse de todos e que terão certamente toda a pertinência. E uma delas tem a ver, e é muito cara a quem é aqui da zona, ou pelo menos do Distrito do Porto, tem a ver com a regionalização. Marcelo tem-se revelado, já no tempo em que foi presidente do PSD, não diretamente, mas revelou-se sempre uma certa barreira às vozes que clamam pela regionalização. Na altura conseguiu, com António Guterres, travar esse processo através de um referendo que depois, naturalmente, quem se opunha conseguiu que o seu argumentário fosse mais convincente e, portanto, em referendo a regionalização foi travada e hoje vai fazendo declarações a indicar que a regionalização pode esperar, portanto, fazer esse processo à pressa não é bom sinal portanto... Eu perguntava com isto à doutora Cristina o que é que dirá ou nos dirá a todos sobre Marcelo Rebelo de Sousa. Por um lado, ele ter esta postura informal e de proximidade para com os cidadãos e de querer aproximar a política dos cidadãos, mas depois, por outro lado, tem dado sinais de que é melhor travar a regionalização, que aparentemente aproxima o poder das pessoas. Portanto, e a pergunta que lhe fazia, e sei que tem conhecimento sobre essas matérias, é o que é que nós podemos entender sobre isto? Então, a regionalização sendo aparentemente algo que aproxima a política das pessoas, não é bem-vinda? Ou o que é que se passa? Passa-se que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, neste particular, é um homem muito irritante e com uma dose de uma certa arrogância que a mim em particular me põe bastante nervosa, porque este tema de facto é um tema que me é caro. Eu sou uma defensora acérrima da regionalização e sigo com muita tristeza e muita revolta muitas vezes também a forma extremamente displicente com que as várias autoridades e também o Presidente da República neste caso de há muito trata este assunto.
Portanto, a proximidade que o professor Marcelo Rebelo de Sousa pratica é uma proximidade descomprometida, não é? É uma proximidade que eu acho que José Gameiro, um psiquiatra que conhecemos todos, muito recentemente caracterizou muito bem numa entrevista dada ao Expresso como anestesiante, ou seja, os beijinhos, os abraços e as selfies às vezes são muito necessárias, mas são muito superficiais também e de facto também muitas vezes anestesiantes, porque as pessoas estão muito cansadas, as pessoas têm muitas dificuldades e portanto responder a este estímulo de forma racional às vezes é muito difícil, portanto as pessoas deixam-se levar de facto por esta espécie de carinho constitucional que vão tendo de vez em quando. E portanto, de facto é claramente uma proximidade descomprometida, é uma proximidade que em larga medida não tem grande valor. E não é nada que não se possa, digamos, esperar do atual Presidente da República. Desse ponto de vista, ele é de uma extrema coerência, porque Marcelo Rebelo de Sousa é o homem responsável pela obrigação referendária a que estamos sujeitos no que diz respeito à regionalização. Foi Marcelo Rebelo de Sousa que colocou na Constituição a necessidade de um referendo. E nós sabemos que este tema é claramente um tema de muito difícil trato. Ou seja, é provavelmente um dos temas, como por exemplo, do meu ponto de vista, a eutanásia ou outros, que não deviam ser referendados simplesmente. Porque é muito difícil, são muito complexos e é muito difícil individualmente ter uma consciência cabal sobre, digamos, que posição tomar, sobretudo quando, sabemos bem, o Instituto de Referendo obriga a perguntas muito diretas e muito simples e, portanto, isto não é do sim e não como resposta a uma pergunta genericamente colocada e muito menos em cima de mapas que nós sabemos muitas vezes como são feitos. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa não podia ser de outra maneira. Isto para dizer que não podia ser de outra maneira porque ele foi, de facto, o pai da armadilha, o pai do grilhão a que este tema está sujeito. De qualquer forma, a sua atuação sobre muitos temas que têm vindo a estar em cima da mesa e que de alguma forma procuram fazer um desvio a esta dificuldade e chegar, digamos assim, a um bom termo, também não tem tido qualquer atenção por parte do Presidente da República. Estamos a falar do dossiê da descentralização, que é atrabiliário, muito complicado, a definição das competências que passam para os municípios, a forma como essas competências a serem assumidas são financiadas, a adesão desigual que foi feita deste processo, a imposição a que por falta de, digamos, adesão total ou unânime, os municípios vão ser sujeitos, portanto, um processo muito mal gerido do ponto de vista executivo e que eu, tanto quanto me lembro, não mereceu nenhuma palavra clarificadora por parte do candidato incumbente. Outro exemplo claríssimo foi o veto de gaveta a que está sujeito o relatório feito pela Comissão Independente, pela Comissão Cravinho, que juntou de facto um conjunto grande de peritos, numa comissão completamente, se não apartidária, pelo menos multipartidária, portanto com suficiente independência, que é um relatório interessante, consistente e que aponta de facto para a vontade generalizada de se avançar neste sentido e que está na gaveta, não foi divulgado suficientemente, não foi trabalhado e também sobre ele não ouvi grande coisa por parte do Presidente da República. Um aspecto mais pequeno, mas também de suma importância, a forma como a lei orgânica das CCDRs veio a ser aprovada e, sobretudo, como veio a ser posta, digamos, em prática, com uma eleição indireta dos presidentes das comissões de coordenação, que sabemos, porque foi explicado, digamos, que surgiu por acordo partidário entre os dois maiores partidos e, portanto, que pouco teve do ponto de vista da sua representatividade genuína. Ela é representativa porque grande parte dos presidentes de Câmara assumem, digamos, a sua orientação partidária e fazem o que o partido manda, concordando com isso, com certeza, não é uma imposição tout court, mas quer dizer, tem pouco de genuíno desse ponto de vista e também não vi grandes palavras sobre isso por parte do Presidente da República. A própria gestão dos fundos europeus, que é tremendamente centralizadora e tremendamente afastada, em grande medida, digamos, dos territórios por onde o dinheiro vai e, sobretudo, para os territórios que justificam a vinda do dinheiro, com grande parte do dinheiro a ser centralizado em Lisboa a partir de programas. Não estou a dizer que os investimentos são feitos em Lisboa, estou a dizer que são geridos a partir de Lisboa numa lógica muito setorial e muito centralizadora, e também não ouvi Marcelo Rebelo de Sousa falar muito sobre isso. E ainda por cima, com alguma graça, como ainda hoje ouvi no discurso que os candidatos fizeram na rádio, o Marcelo Rebelo de Sousa consegue, digamos, esconder-se atrás da árvore que ele próprio plantou, quando diz que não pode fazer nada porque o que é preciso é que a Assembleia da República e o Governo decidam, mas em particular a Assembleia da República, e que se ponha em prática aquilo que está descrito na Constituição, que é um referendo para saber se os portugueses querem ou não regionalização, sabendo que aí está a chave que claramente fecha a porta. Obrigado, doutora Cristina. Naturalmente, o professor António Tavares pode comentar e
Portanto, se concorda ou não com esta posição da doutora Cristina relativamente ao facto desta proximidade que Marcelo imprime ser superficial e, portanto, e que na realidade a regionalização que urge, na sua opinião, está por fazer, e, portanto, e essa sim aproximava as pessoas, mas eu introduzi-lhe um tema que lhe será a si também querido pela área científica que ocupa, que tem a ver com as relações com a CPLP. Portanto, Marcelo foi durante o seu mandato um defensor da cooperação política institucional entre os Estados-membros da CPLP. Portanto, uma das primeiras visitas que fez foi mesmo à sede da instituição em Moçambique. Depois disso visitou todos os Estados-membros, apenas deixou por visitar as Guinés e Timor-Leste. Por acaso, relativamente à Guiné, também teve uma influência importante na retirada da pena de morte desse país. E, portanto, eu perguntava-lhe com isto se esta relação que Marcelo tem com as CPLPs pode ser, à luz do chefe de Estado, dos poderes do chefe de Estado, determinante para o reforço dessa cooperação entre os Estados-membros, por exemplo, na facilidade da migração entre os cidadãos desses países, mas também numa política concertada na defesa dos direitos humanos e da democracia conjuntos, dada a multiculturalidade que os Estados-membros da lusofonia representam para todos nós. Muito bem, deixe-me começar pela primeira questão, a primeira parte da questão, que tem a ver com a regionalização. Eu concordo muito com a Cristina Azevedo na avaliação que faz e iria até mais longe para dizer que acho que o que aconteceu ao nível das eleições das CCDRs é um momento muito negativo do mandato presidencial. Acho que o Presidente da República, compreendendo perfeitamente o que estava em causa, mas como ela disse, ele não é um entusiasta da regionalização, conseguiu pôr um entrave grande na Constituição e agora tão cedo não haverá regionalização. Eu acho que até para começarmos a trabalhar na regionalização temos que começar por alterar a lei eleitoral e criar círculos eleitorais mais pequenos. Foi também algo que o Presidente da República não fez. O Presidente da República, neste domínio, demitiu-se claramente de muitas das suas tarefas só para, em nome da paz política, porque é aquilo que lhe permite depois enfrentar o segundo mandato de uma forma diferente. Sobre a questão que coloca da CPLP, é evidente que a CPLP é sempre a flor que todos os presidentes gostam de pôr na lapela. E o presidente Marcelo, se bem me lembro, só uma vez, no 10 de junho, em que se preocupou, e foi através agora está-me a faltar o nome dele, do presidente da comissão, hoje aquele jornalista, João qualquer coisa Tavares, João Miguel Tavares, exatamente, que colocou a questão na língua portuguesa. A língua portuguesa. Porque o Presidente da República não tem, isto ficou muito claro na revisão constitucional de 82 e após o mandato do general Ramalhianes, ficou claro que o Presidente da República não tem competências em política externa. Portanto, a política externa compete ao governo. Ele é somente o porta-voz de uma sensibilidade, que neste caso passa pela CPLP. Para mim não me surpreende a questão de Moçambique, porque ele passou por Moçambique, o pai dele foi governador-geral em Moçambique e, portanto, ele tem uma visão da CPLP. Agora, o que eu acho é que nós não podemos olhar para a CPLP como a parte 2 do colonialismo ou como a parte 2 da descolonização. A CPLP é um espaço onde Portugal tem, acima de tudo, que defender a língua portuguesa e alguma relação institucional com os países que compõem a CPLP. Há bocado você disse uma coisa que não me pareceu completamente certa, que foi o empenho do Presidente Marcelo no fim da pena de morte na Guiné Equatorial. Eu acho que os escândalos que estão a acontecer, quer na Guiné Equatorial, quer em Angola, quer noutros países, mostram bem como a CPLP ainda é algo de muito frágil, algo que precisa, e Portugal não tem condições financeiras para fazer da CPLP um grande potentado, não é? Portanto, a CPLP é uma parte da nossa política externa, com a qual temos, obviamente, todos que conviver e defender, mas não conseguimos ir muito longe porque a própria União Europeia coloca-nos entraves, que
que são grandes, por exemplo, na livre circulação das pessoas e no acesso desses naturais à Europa, nomeadamente a Portugal. Portanto, há aqui, quanto a mim, um empenho grande em nome da CPLP, que é de saudar e de lembrar, mas ainda há muito caminho para fazer, e acho que o Presidente da República, nesse domínio, pelo menos ainda não ouvi sequer dar uma nota nesta campanha eleitoral sobre isso. Sim, evidentemente na campanha eleitoral não tem sido bandeira, mas perguntava-lhe só rapidamente, até porque ainda tem algum tempo, mas considera que isso pode passar, ou que o Presidente da República, apesar de não haver fundos, que há dentro dos poderes do Presidente da República a possibilidade de cimentar melhor essa relação? É mesmo uma evidente que questão de sim, fundos financeiros. é evidente que sim, o Presidente da República pode dar aqui um bom contributo, mas eu queria dizer que estas eleições presidenciais têm sido muito, em termos de ideias, têm sido muito vazias, e não é só a pandemia que serve para justificar isto, é mesmo a atitude dos concorrentes, uns porque não sabem o que é que estão a fazer, outros porque querem fazer muito barulho, e portanto para que possa-se olhar para eles. Penso que até aí nesse caso, e estou-me a referir claramente ao André Ventura, pode-lhe o tiro sair pela culatra, e acho que o Presidente Marcelo vai fazendo obviamente a sua campanha, porque não precisa, basta não fazer as neiras, não é? Basta não fazer as neiras, e ele tem sido muito eu acho que ele ainda ontem, por exemplo, quando foi ao Garcia da Horta e ao Santa Maria, ele até se tribulou, no meu ponto de vista, a ele próprio, porque já punha a Ministra da Saúde aí com ele, e não, portanto eu acho que o professor Marcelo, nós todos perdoámos-lhe tudo, mas eu claramente, eu quero dizer que acho que o professor Marcelo Rebelo de Sousa ainda é, neste atual contexto, aquele presidente que poderá dar a resposta claramente no quadro da Constituição da República. Obrigado, professor António Tavares. Professor Rui Pereira, eu queria fazer também uma incursão, até porque pessoalmente da área que eu partilho também me interessa, mas creio que interessará a todos, tem a ver com a sua área científica, e recuperava aquilo que foi logo referido, tanto pela doutora Cristina como pelo o professor António Tavares, relativamente à postura ou à forma de comunicar do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, durante o seu mandato, e já foram expressões que não são novas neste debate, portanto, esbanjou beijinhos e selfies por onde passou, e não entrou muito em questões políticas técnicas, portanto, ele tratou de fazer o seu caminho de forma muito próxima das pessoas e se calhar recuperando a expressão da doutora Cristina, de forma até, de alguma forma, superficial. Mas também não foi usual ver a comunicação social levantar muitos aspectos em que o Presidente pudesse ser visto ou pudesse ser posto em causa. Por exemplo, quando a sua recandidatura, e o professor António Tavares também já referiu isso, quer dizer, ninguém recuperou o comentário que o professor Marcelo fez há uns anos enquanto comentador, do facto de considerar que nenhum Presidente da República devia ser recandidato, portanto devia ser um Presidente de mandato único, e ele próprio está a ser agora recandidato, quer dizer, portanto, a comunicação social também tem tratado, de certa forma, bem o Presidente da República. E, portanto, eu perguntava-lhe com isto que efeitos, do ponto de vista comunicacional, numa relação de poder, de afetividade e credibilidade com o público, mas também com os mídia, teve e terá este estilo Marcelo, chamemos-lhe assim, no lugar ou no cargo de Presidente da República. Ora bem, eu há bocado falava da democracia espetacular, não é? E não estava a falar por acaso. Vamos lá ver. O Marcelo Rebelo de Sousa é uma espécie de modelador de barro, não é? Faz modelos, faz moldes, não é? O Marcelo Rebelo de Sousa, o José Pacheco Pereira que diz isso e com razão, o Marcelo Rebelo de Sousa modelou o modo da comunicação política em Portugal. E fê-lo ainda antes da queda do regime, muito curiosamente no Expresso, não é? Naquele que foi, durante muitos anos, o meu jornal. Portanto, o Marcelo Rebelo de Sousa é o autor do modelo da comunicação política em Portugal. Não é? Toda a gente, eu há muito tempo confesso que não vejo Expresso, há muito tempo, não é? Mas aquela primeira página de Expresso do meu tempo, que era uma espécie de caixa postal dos políticos, uns para os outros, não é? Fulano pondera, fulano não sei o que mais, era uma fulanização completa da política. Marcelo é muito um dos inspiradores desse modo de falar política, de falar de política, mas de falar política para o público.
Atenção, porque Marcelo criou não apenas esse eixo da comunicação política, uma coisa que se movia entre Lisboa e Cascais, não é? E o Expresso fazia quase o papel, presumo que ainda faça, de um jornal regional que se publicava entre Lisboa e Cascais. Eu estou muito à vontade porque não sou do Porto, eu vim viver para o Porto, eu era do Expresso em Lisboa, portanto estou muito à vontade para poder dizer isto. Mas quer dizer, a questão e depois desdobrou isso no comentário político, desdobrou esse modelo da linguagem numa linguagem para grandes massas. O Expresso era comprado por muita gente e lido por muito pouca, mas era lido por aquelas pessoas que interessava que o lessem, não é? E a quem é que ele se destinava, de modo geral. Portanto, na questão, agora, depois disso, como comentador, Marcelo desdobra isso para uma linguagem de massas. Está na TVI, está há 8 anos, ou logo que foi, a fazer comentário político, era a missa das 8, como toda a gente sabe, e, portanto, aquilo era, de alguma forma, foi modelando, compondo uma figura que depois lhe permitiu compor ele mesmo o cargo da Presidência da República, porque eu sei que é um cargo uninominal, mas que há, de facto, na Presidência da República em Portugal, um antes e vai haver um pós-Marcelo, não é? Vai haver um antes e um pós-Marcelo desse ponto de vista, não é? Independentemente de ser uma coisa mais superficial, de ser uma coisa mais profunda, eu entendo que Marcelo Rebelo de Sousa é um indivíduo, até pela sua formação, que há bocado o professor António Tavares falava, de grande profundidade, e a árvore atrás do qual a árvore da regionalização atrás do qual hoje de manhã se pôs, demonstra bem isso, não é? Portanto, não brinca em serviço. Marcelo é dos mais profissionais dos políticos portugueses e é, obviamente, um institucionalista, um professor de Direito Constitucional, etc, etc. E, portanto, um tipo que conhece muito bem, digamos assim, o modelo de funcionamento da política em Portugal. De há muitos anos, desde o marcelismo, passando pelo PREC e a invenção da questão de inventar os factos políticos, tudo isso é Marcelo Rebelo de Sousa, não é? E reinventar a própria Presidência da República. Agora, é evidente que num quadro da democracia espetacular, vamos lá ver, a norma que é instituída não é da democracia, é do espetáculo. A regra não é da democracia, é do espetáculo. Não é? E provam-nos os epifenómenos que a gente vai tendo por aí. Não é? Por outro lado, as ciências da comunicação já demonstraram isso muito bem, que quer no campo do jornalismo estritamente falando, quer no campo da comunicação mais ampla, da mediatização, a mediatização não serve à democracia. A mediatização não serve à democracia, não é? É extraordinariamente insuficiente. Quando o professor António Tavares fala de que não há debate de ideias nesta campanha eleitoral, eu acho que sempre ouvi os analistas e os observadores todos dizerem isto acerca de todas as campanhas eleitorais. E é muito simples. Pierre Bourdieu dizia uma coisa muito interessante sobre os debates em televisão. Não é? Só há dois tipos de debates em televisão. Os debates verdadeiramente falsos e os debates falsamente verdadeiros. Porque não há, na própria estrutura da mediatização, a possibilidade de um debate devidamente aprofundado. Aliás, começam logo a perguntar, bom, isto não é um debate académico, isto não é um seminário académico. Portanto, é de facto muitíssimo difícil chegar às fórmulas da comunicação sem ser através da simplificação, porque a mediação, ou melhor, a mediatização é redução. Redução, simplificação e necessariamente simplismo. Marcelo sabe responder a isso, responde a isso de uma maneira respeitável, outros nem tanto. Eu creio que só se afasta desta discursividade política, não nos seus argumentos, mas nas suas modalidades, ao longo destas décadas, só se afastou deste modelo de comunicação política, penso eu, o PC. Penso eu. De resto, o modelo Marcelo Rebelo de Sousa de comunicação política em Portugal, que ele transpôs depois para a Presidência da República, não é o modelo da democracia espetacular, tão eruditizada quanto possível, não é? Com os recursos que existem. Agora, nós temos muita falta de mediação e temos muito excesso de mediatização da política. E aqui Marcelo move-se bem, porque move-se bem em qualquer sítio, não é? É um homem culto, é um homem preparado, mas é de facto muitíssimo difícil exigir a alguém, exigir a uma Pereira que dê maceres. Não é? Não se pode ir para a televisão supor que se vai debater seja o que for. Não se debate em televisão. Muito obrigado, professor Rui. Eu agora faria uma viagem pela Constituição
visto que será um dos maiores poderes ou intenções dos presidentes ou do cargo de Presidente da República, que é fazer cumpri-la ou pugnar por isso. E levantava aqui uma questão que eu creio que é muito importante e creio que com isto transporto alguns dos anseios dos mais jovens, principalmente aqueles que estarão prestes para entrar no mercado de trabalho. Quer dizer, a habitação e o trabalho são direitos constitucionalmente previstos e são duas pedrinhas bem incómodas no sapato dos jovens portugueses, que, quer dizer, que estudam e não conseguem ser felizes no trabalho, aqueles que conseguem trabalho, que não têm grande segurança, nem apoio para empreenderem, portanto, muitas vezes nem liberdade fiscal, e tampouco bases para terem uma habitação própria e condigna para saírem de casa dos pais antes dos 35, 40 anos, como infelizmente tem vindo a acontecer, quer dizer, mesmo para o crédito de habitação, tem-se tornado cada vez mais difícil. E, portanto, eu estendi esta pergunta aos três num debate, ou melhor, num modelo, se calhar mais cru do próprio debate, portanto, a pergunta é para os três diretamente, que é o que pode fazer um Presidente da República para fazer cumprir a Constituição e reverter através do direito à habitação e do direito ao trabalho, para reverter então esta falta de esperança que essa realidade impõe aos jovens hoje em dia. E se calhar começava pela doutora Cristina. Então, muito rapidamente, em Portugal a Primeira República condenou o parlamentarismo e Salazar condenou o presidencialismo e, portanto, o nosso regime semipresidencialista, dito semipresidencialista, tem, de facto, como líder uma figura que tem poucos poderes fácticos, não é? E por outro lado tem, do outro lado digamos, do leque, tem a bomba atómica, quer dizer, oscila entre a magistratura de influência pura e dura e a bomba atómica, que é o poder de dissolução da Assembleia da República. E, portanto, o Presidente da República em Portugal tem dificuldade em fazer cumprir, seja o que for, que não esteja na sua esfera de competências, e o que está é, de facto, ou muito grave ou muito pouca coisa. No entanto, eu penso que há algumas práticas que seriam saudáveis para um Presidente da República prosseguir nas matérias que referiu como noutras, e elas passam por uma atividade de avaliação das políticas públicas que pode ser feita de uma forma apartidária ou, digamos, que não tenha, que não dê impressão ou que não seja mesmo uma interferência nos poderes executivos. Portanto, há com certeza modelos interessantes de mobilizar a sociedade civil ou os stakeholders, seja do que tema for, para uma avaliação sistemática das políticas públicas, porque a habitação vai desde a forma como funciona a construção civil até ao financiamento das casas e, portanto, e a mesma coisa para a questão da economia, o emprego está ligado, ou o primeiro emprego está ligado digamos, ao andamento da economia, que é, como se imagina, um tema de facto muito complexo. Portanto, avaliação sistemática das políticas públicas, estímulo à oposição, que é uma coisa que a Presidente da República também nunca faz, os outros, assim, Cavaco Silva não fazia, quase não falava, e os outros também já não me lembro, mas quer dizer, Marcelo de Sousa, por exemplo, nunca o vejo fazer isto, que é estimular a oposição política na Assembleia para trazer, não propriamente como proposta legislativa, mas para trazer ao debate público ideias novas ou avaliações concretas sobre alguns temas que possam, por exemplo, interessar aos jovens, que é sempre uma bandeira que muitos pegam quando interessa. E outra coisa que poderia ser feito, por exemplo, em vez de fazer feiras do livro, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa podia fazer, em Belém ou noutro sítio qualquer, mostras de soluções criativas que há por esse mundo para esses temas que referiu ou para quaisquer outros. Quer dizer, é preciso ir à procura de ideias criativas, é preciso trazer gente que fez diferente, é preciso mostrar. Nós, em Portugal, desse ponto de vista, na esfera pública, somos extremamente conservadores, falamos sempre das mesmas coisas, fazemos sempre as mesmas coisas, e há tanta coisa interessante que está a ser feita noutros países e que podia, digamos, vir a ser mostrada em Portugal como estímulo para que quem pode decidir e quem pode pôr em prática tenha, de facto, outros caminhos para seguir, não é? Sim, muito obrigado, doutora Cristina. O professor António Tavares concorda com esta necessidade de ser mais proativo, ou o Presidente da República tem cumprido os seus deveres? É evidente que sim, até porque nós estamos a 3 anos do 25 de Abril. 50 anos, 25 de Abril, fazer 50 anos. Já é uma idade muito boa, é o maior momento de liberdade nós temos vivido em Portugal, em formas democráticas. Esta Constituição tem conseguido ser suficientemente elástica
no sentido de moldar numa geometria variável os poderes do presidente. E já serviu 4 presidentes, pelo menos 3, de uma forma muito vincada. E o que é que nós vemos, sinceramente, é que o Presidente da República ou não teve oportunidade ou não quis, talvez, ajudar a fazer aquilo que eu acho que é importante, são reformas. A questão da habitação é claramente uma política pública onde o país falhou após o 25 de Abril. Isto tem que ser dito, fizemos habitação social, habitação nas autarquias e que teve finalidades meramente eleitorais para haver sindicatos de voto que suportassem determinadas soluções. Se repararem, a partir do momento em que passaram a haver mandatos, limitação de mandatos, as políticas sociais na área da habitação nas autarquias caíram de uma forma muito pronunciada. A questão do trabalho é também outra questão que o Presidente da República se poderia ter empenhado. Eu, aliás, acho que o Presidente da República podia ter chamado aqui a questão dos talentos, que são os portugueses, enche-se a boca de que são as gerações mais bem preparadas de sempre, mas são aquelas que têm mais dificuldade em chegar ao mercado de trabalho e ao empreendedorismo. E temos o problema de que precisamos de uma sociedade, eu daria aqui que haveria aqui uma série de T's que ajudavam a fazer um bom programa eleitoral em termos presenciais. Já falei aqui dos talentos, falava da tecnologia, porque uma das coisas que a pandemia trouxe foi o acelerar da transição digital, e não é meramente uma coisa só para a fachada do Ministério, tinha que ser uma prática. A questão da tolerância, que é fundamental para que as sociedades sejam equilibradas, e nós vimos o risco que foi a presidência de Donald Trump e como é que as coisas estão a acontecer, e há um bocadinho a televisão dizia que o FBI está a identificar um a um os elementos da Guarda Nacional para saber se não existem infiltrados, veja-se ao que nós estamos a descer. A questão de ser transversal e a transparência na política. São duas coisas que eu acho que também era importante, além dos territórios, porque o equilíbrio dos territórios é fundamental, já foi aqui dito, Portugal precisa de uma nova forma de organização. Não podemos continuar a fazer tudo em Lisboa, e isto aqui não é um discurso de circunstância ou para apelar ao regionalismo, não, é tentar dizer que havia aqui espaço político para, sem pôr em causa muitas coisas, pelo menos alguns candidatos de outras áreas políticas fazerem uma campanha que não se resumisse a fazer a requisição civil do setor público, do setor privado e do setor social da saúde, quando se andou a fazer uma lei de bases da saúde que se afastou estas entidades do centro da periferia, porque é também não perceber que o Serviço Nacional de Saúde é uma coisa, o Sistema Nacional de Saúde é outra. E também não fazemos reformas. E termino já, nós precisávamos desse impulso reformista. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa vai ser muito mais cáustico para o António Costa, primeiro-ministro, na segunda fase do seu mandato. Aí não tem que prestar contas ao público, e aí vai trabalhar claramente para a história. E isso é algo que poderia, depois destas eleições, eu desafiava o Fórum DEMS e a Universidade, obviamente, na pessoa aqui de Elizabeth Pinto da Costa, para fazermos um acompanhamento disto. A Faculdade de Direito e Ciência Política está disponível para ver de como é que o Presidente Marcelo se vai comportar, porque ele está a reescrever a Constituição, ele está a reescrever os poderes presenciais, e não esqueçamos que todos os Presidentes da República não resistiram à tentação de dissolver o Parlamento. Vamos ver o que é que Marcelo irá fazer noutra face. Obrigado, professor António Tavares. Já ao mesmo tempo conseguiu na mesma resposta já dar quase o mote para a pergunta final e quase assinar uma nova parceria entre a Universidade e o Fórum DEMS. Por isso agradeço-lhe. Mas antes temos que ouvir o professor Rui Pereira relativamente ainda a esta questão sobre a habitação, sobre o direito ao trabalho constitucionalmente previstos e aquilo que o Presidente da República pode ou deve fazer.
Não tem que me ouvir, mas aliás, eu até sou contra as coisas obrigatórias e contra as coisas proibidas. Hein? Mas nós queremos. Está bem, então sim, está bem. Mas para vos dizer o quê? Quer a Cristina, quer o António Tavares são pessoas que foram atores políticos, não é? E eu tive sempre com a política uma relação um pouco exterior, seja como jornalista, seja depois como académico, não é? Digamos assim, eu nunca fui propriamente um ator político, muito menos um dirigente político ou um executivo político de tipo algum, não é? Portanto, tenho uma visão disto um pouco mais distanciada e menos concreta, menos apta para enunciar, para esse tipo de enunciação. Em todo caso, eu quero dizer o seguinte, acho que nestas últimas décadas, não é, aquilo que a gente erroneamente chama o neoliberalismo, e que os americanos, a politologia americana chama com mais propriedade, o neoconservadorismo, não é? Os neocons, que é uma doutrina profundamente retrógrada, por vezes francamente reacionária, teve como corolário quer a debilitação das instituições políticas. Há pouco o António Tavares falava da questão do FBI ter que andar a investigar quem são os tipos do exército americano que vão fazer a segurança da cerimónia presidencial dos Estados Unidos. Quer, por outro lado, uma coisa ainda mais grave. Por um lado, a labilidade das instituições e, por outro, a precarização da existência. Vamos lá ver. Quando se fala de trabalho precário, não é? Eu não estou a falar disso. Também estou a falar disto. O que eu estou a falar é da nossa condição de precariato. Isto é, quando se diz assim, os portugueses parece que não ligam, o governo agora anda com essa, os portugueses parece que não ligam a 160 mortos por dia, não é? Ou seja, não ligam nem deixam de ligar. O inimigo da política, o inimigo principal na política não é o ódio, é a indiferença. E a indiferença é cultivada a partir do momento em que a gente se concentra na sobrevivência, no salve-se quem puder. A lei do salve-se quem puder é o produto necessário destes últimos 30 anos de exercício profundamente ideológico de uma política aparentemente despolitizada. E o resumo da nossa condição como precariato, que é hoje sensível pelos nossos jovens, não é? Tão sentido pelos nossos jovens, mas não apenas. Olhem os nossos velhos. E, portanto, eu creio que aqui o Presidente da República tem poucos poderes para fazer seja o que for. Isto é uma questão de políticas públicas. Agora, eu penso que um país, as eleições presidenciais oscilam sempre na discussão de poderes executivos, poderes fáticos, como lhe chamava a Cristina, que o Presidente de facto não tem, o único que tem depois é dissolver a coisa e vem outra, não é? E a discussão de visões para o país. Ou seja, eu acho que um país se mede, a qualidade de um país, da vida de um país, se mede pelo modo como trata os mais frágeis, dentre eles. Os velhos, os doentes e os miúdos. Isto é o que dá o retrato de um país. Não é se tem muitos futebolistas, não é se tem muitos títulos de não sei o que mais, não é isso. É como é que trata os seus mais frágeis. Ouçam, e aí a gente está muito longe de ser o melhor do mundo. Não é? O Gato Fedorento é que fazia uma rábula com o Marcelo a dizer que tínhamos os melhores bombeiros do mundo, os melhores cozinheiros do mundo. Vocês acho que viram essa rábula eventualmente, não é? Quer dizer, não é assim. Não é assim. Não é assim, e eu creio que aqui é a principal insuficiência de Marcelo Rebelo de Sousa. Esta conversa da autoestima, isso é psicologia barata, quer dizer, isso é divã de um país que tem existido, como dizia o Eduardo Lourenço e bem, para a televisão. Por isso é que os portugueses recorrem à televisão primeiro, telefonam primeiro para a televisão antes de irem aos poderes instituídos quando têm um problema. Não é? Primeira coisa chama-se Correio da Manhã ou a TVI. Ou o SIC, ou a RTP, seja quem for. Portanto, isto significa a labilidade das instituições e a precariedade da existência. E eu creio que é aqui que o Presidente da República tem, evidentemente, que ter uma influência muito grande, e eu creio muitas vezes que se esta Constituição fosse mais observada, poderíamos ter um país francamente diferente. Não é? E não tem sido, não especificamente por Marcelo, que eu creio que tem sido dos que mais próximo tem estado da Constituição, mas outros presidentes tiveram uma distância, tiveram a anos-luz da Constituição e já agora da própria realidade, não é? O anterior foi bem disso a prova. A única vantagem era falar pouco, não é? Obrigado, professor Rui. Bom ponto para reflexão. Eu fazia só antes de abrir o debate a quem interessa, ao público que está cá e que também é importante que tenha voz na nossa reflexão, fazer-vos uma pergunta final que
pedia uma resposta quase telegráfica de 2 minutos e também não terá muito mais do que isso para responder. O professor António Tavares já foi dando algumas luzes, pode também naturalmente completar o seu raciocínio a esse respeito, que era, nós fomos vendo ao longo deste debate que Marcelo Rebelo de Sousa foi assim e quando assume o cargo de Presidente da República marcou a diferença nesse cargo e imprimiu aqui algumas dessas diferenças que ele já denotava desde que começou a sua carreira. E, portanto, eu perguntava se tendo em conta a tradição do segundo mandato do Presidente da República, que normalmente é mais agressivo com o governo do que no primeiro mandato, se nós podemos esperar de um Marcelo Rebelo de Sousa que foi diferente daquilo que é habitual, que ele no segundo mandato seja também diferente do que é. Portanto, se vai ser mais agressivo, menos agressivo, o que é que, num pequeníssimo exercício especulativo, o que é que podemos esperar de diferente do professor Marcelo Rebelo de Sousa neste segundo mandato? Eu, se calhar, até fazia aqui isto invertido, se não se importarem. Eu posso manter a ordem, mas posso começar já pelo professor Rui e indo pelo professor António até à doutora Cristina, ou então mantenham a ordem, façam como entenderem. Mas pode ser o professor Rui, se calhar. Pois, pode. Eu não tenho assim não tenho muitos elementos para me pronunciar sobre isto. De facto, eu tenho uma relação um pouco distante com a política prática e com a política cotidiana, etc. Não estou muito... Francamente, há muitas coisas que me passam bastante ao lado, não é? Por nenhuma razão especial, apenas porque a minha vida se encaminha de outro modo. Ainda há bocadinho estava a ver uma entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa que ele dizia assim, bom, nessa altura, no próximo mandato, colocava-lhe essa questão, Tiago, e o jornalista colocava-lhe essa questão e ele dizia, bom, se for preciso dissolver, dissolve-se, né? Depende do que acontecer. Portanto, eu creio que a coisa não é tão aleatória assim, tendo a concordar com o professor António Tavares nisto também, é que o Marcelo é um modelador, como eu há bocado vos disse, não é? Um escultor. Portanto, ele vai querer criar um molde, criar um modelo e configurar quer o cargo, quer o seu tipo de intervenção e, de algum modo, ter um olho na história, não é? Um olho no presente e outro na história. O que é que ele pensa sobre isso? Não tenho bases suficientes para me pronunciar. Agora, acredito que sim, que Marcelo possa vir a ser mais interventivo, não no sentido das selfies e dos comentários, mas da própria ação política sobre um governo ou outro. Quer dizer, não vejo grandes inibições em Marcelo Rebelo de Sousa em exercer poderes. Não me parece que seja exatamente o tipo de pessoa que tem receio ou que tem medo ou que se encolha perante desafios políticos. É o terreno dele, é o terreno onde ele melhor se sente, não é? Depois da academia, ou talvez até antes da academia, e portanto, agora que está reformado da academia, tem todo o tempo do mundo para isso, e eu suponho que vai empregá-lo sem grande timidez. Obrigado, professor Rui. Professor António Tavares, quero concluir o seu raciocínio. Eu receio de destoar aqui um bocadinho, mas vou tentar, com 3 ou 4 ideias, dizer o que vai ser, do meu ponto de vista, o próximo mandato do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Primeiro, acho que vamos ter muita vichyssoise fria, que vai ser servida com alguma frequência, de certeza absoluta. Depois, o presidente Marcelo vai conviver muito com os candidatos que estão nas boxes para sair, para o suceder. Isto é, nós temos muitas pessoas a fazer comentário político que estão pura e simplesmente a comentar para imitar o professor Marcelo e aparecerem mais à frente como eventuais candidatos políticos. Por outro lado também, eu acho que o professor Marcelo não vai resistir à tentação de querer deixar uma direita reordenada na política portuguesa de novo. Não sei se será com Passos Coelho, se será sem Passos Coelho. Eu acho que vamos ter ainda muitas surpresas, porque o próprio espectro partidário português poderá também sofrer aqui algumas alterações. Quero com isto dizer que o mandato do presidente vai, como diria há um bocado ali o Rui Pereira e como diria o povo, ter um olho no burro e outro olho no cigano. Muito obrigado, professor António Tavares. Doutora Cristina, quer fechar em beleza este raciocínio sobre o que será, de forma especulativa, o segundo mandato do professor Marcelo?
tem que ligar o som. Ok, estava a carregar no sítio errado. Pois, não sei se encerra em beleza ou não encerra em beleza, a mim parece-me duas coisas. Em primeiro lugar, e concordo largamente com as intervenções anteriores, mas a mim parece-me o seguinte: em primeiro lugar, eu acho que nenhum de nós neste momento consegue prever, seja o que for, com o mínimo de segurança, porque o buraco negro que estamos digamos, a cavar é tão gigantesco, sobretudo do ponto de vista económico, evidentemente depois isso arrasta a dimensão social, etc., de tal maneira gigantesco que é evidente que é provável que grande parte do segundo mandato seja, mais uma vez, um exercício mais ou menos heroico de manutenção de estabilidade. Porque as coisas vão ser tão difíceis que não vai adiantar fazer rupturas nem sequer aventar reformas. Se as coisas não forem tão más como parece que apesar de tudo irão ser, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa pode vir, de facto, a tentar ser mais reformista, e há imensas áreas, de facto, onde ele pode ser, mas não antes do espectro político governativo guinar à direita. Eu não acredito que Marcelo Rebelo de Sousa consiga ser reformista e consiga, como dizia há bocado o professor António Tavares, ir bem, no segundo mandato ele não vai falar para o povo porque o povo já não vai votar, mas eu não acredito que ele prescinda do carinho do povo, do afeto do povo, que quer dizer do apoio da popularidade que granjeou. E quando se começam reformas, sobretudo se forem reformas mais ou menos impostas a um elenco governativo, enfim, o povo não gosta. E eu acho que ele não consegue, julgo eu, que ele não consegue prescindir disso. E, portanto, para que o povo esteja em sintonia com as reformas e com o elenco governativo, vai ter que haver aqui uma guinada à direita, que eu julgo que ele vai ajudar a preparar, sim, e também porque me parece que, efetivamente, enfim, António Costa saltará mal, eu não acredito que a legislatura chegue ao fim, eu acho que, efetivamente, enfim, as coisas se estabilizem um bocadinho, enfim, mal a pandemia esteja minimamente controlada, as vacinas a funcionar e a economia a começar um V meio esquisito, eu acho que António Costa rapidamente sai, porque o desgaste é gigantesco também, quer dizer, eu acho que é normal, eu falo isso se estivesse no lugar dele, do ponto de vista da gestão de uma carreira política que não pode acabar espezinhada, não é, por um profundo fracasso, não é? E de facto nós vamos ter uma etapa seguinte tremenda e António Costa não aguenta, quer dizer, acho eu, não é normal, não se vive normal que uma pessoa aguentasse, e ele é uma pessoa antes de ser um agente político, segundo um desgaste tão acentuado. E, portanto, espero, francamente, quer dizer, independentemente do quadrante político, eu espero que haja uma válvula de escape para este sistema que está em verdadeira panela de pressão, e acredito que essa válvula de escape acabe por, enfim, provocar uma guinada à direita. A não ser, e aí o professor António Tavares pode ajudar a evitar o que me parece ser um mau caminho, a não ser que a liderança do PSD, de facto, não crie umas barreiras claras e umas linhas vermelhas muito claras a determinado tipo de combinações político-partidárias que garantam maioria parlamentar, mas que o encostem demasiado, de facto, a áreas que me parecem, enfim, de evitar, não é? De evitar. Obrigado, doutora Cristina. Eu, antes de passar à abertura deste debate ao público que nos escuta e que nos vê, dava a palavra ao Dr. Álvaro Vasconcelos para um comentário final àquilo que os nossos oradores convidados nos convidaram a refletir. Muito obrigado. Eu não ia fazer um comentário aos que disseram os oradores convidados, disseram coisas muito interessantes, ia fazer um comentário e, no fundo, pôr uma questão. E o comentário é que eu creio que não se pode discutir esta eleição presidencial sem termos em consideração que vivemos uma crise da democracia. Vivemos uma crise da democracia um pouco pela Europa toda, pelo mundo, vê-se o que se passa nos Estados Unidos, e Portugal não escapa a essa crise da democracia. Ora, se Marcelo Rebelo de Sousa fosse candidato único, com uma oposição muito fraca, como é o caso, de certa forma, isso só diz a crise da democracia, porque na essência da crise da democracia atual está a convicção dos cidadãos que não há alternativas, que aqueles que estão no poder estão sempre no poder. E que o facto de Marcelo Rebelo de Sousa ser candidato com o apoio dos três partidos que são fundadores do regime democrático português, como nós conhecemos hoje, é, para mim, inquietante para o futuro da democracia portuguesa. Se Ana Gomes não tivesse feito o sacrifício, vamos dizer assim, sacrifício pessoal e até possivelmente político,
se apresentar como candidata, a única alternativa a Marcelo Sousa era a extrema-direita. Isso é o caldo mais grave para o futuro da nossa democracia, termos, por um lado, os partidos do regime e, por outro lado, a extrema-direita. Portanto, isso é a minha isto transforma uma pergunta. O António Tavares disse que o PS fez bem a não ter apresentado candidato. Eu acho que o PS fez muito mal para a democracia portuguesa não ter apresentado candidato. Fez bem para os seus interesses de curto prazo. Mas para aquilo que é fundamental da democracia portuguesa, quer dizer que há alternativas na sociedade portuguesa e que entre um candidato com Marcelo Rebelo de Sousa com as características políticas de conservadorismo que nós conhecemos, há uma alternativa democrática. Marcelo Rebelo de Sousa, evidentemente, é um candidato democrata conservador, que há uma alternativa democrática progressista, é essencial para o futuro da democracia portuguesa e não creio que Ana Gomes tenha tido a capacidade para encarnar essa alternativa e, por isso, possivelmente vamos ter um resultado muito negativo para a democracia portuguesa, apesar de, evidentemente, Marcelo Rebelo de Sousa ir ser eleito. Muito obrigado, Dr. Álvaro. Pergunta. Eu penso que ela, não sei, todos têm essa liberdade para comentar. Ela pensa que posso é ao professor António Tavares. Força. Eu só ia dizer, eu não tenho esta visão tão drástica do meu amigo Álvaro Vasconcelos por uma razão muito simples. Quando foi do segundo mandato de Mário Soares, tivemos, da sua candidatura, tivemos o mesmo cenário. Mas não tinha PST, nessa altura em Portugal. Sim, é verdade. Mas agora, eu concordo que a Ana Gomes fez aqui um trabalho importante, mas não faltavam candidatos que, se o Marcelo não fosse candidato, não faltaria muita gente a candidatar-se. Agora, eu acho aqui é que estas eleições trazem-nos uma coisa que a mim pessoalmente me preocupa, que é um discurso à esquerda, e quando digo à esquerda digo o João Ferreira e a Marisa Matias, sem novidade. O discurso do André Ventura é um discurso, no meu ponto de vista, que lhe pode sair o tiro pela culatra, porque eu acho que as pessoas não estão a gostar deste comportamento, e tenho pena que a Ana Gomes esteja num terreno que não é um terreno muito claro, isto é, ela tem muitas vezes ou uma preocupação de ser popular ou uma preocupação populista, porque eu acho que ela está, e aí concordo com o Álvaro, que está a prestar aqui um grande serviço. Agora esperemos que para o serviço ser magnífico ela acabe em segundo lugar. Obrigado, professor António Tavares. Não sei se o professor Rui Pereira ou a doutora Cristina querem fazer algum comentário, se não, abro o debate. Só uma coisa muito rápida. Força. Eu vejo a questão da crise da democracia, de que falou Álvaro Vasconcelos, e bem, não tanto no terreno propriamente da oferta política, não é? Mas naquilo a que o Norberto Bobbio chamava as promessas incumpridas pela democracia, não é? E que é uma coisa mais profunda. A terceira das quais, eu só vou ficar por esta, porque senão quem quiser ler o Bobbio, faça favor, os que ainda não leram podem ler, não é? Mas ficava pela terceira, é que a democracia, a promessa democrática era o derrubamento da oligarquia. Está a ver? E aí as democracias falharam. A democracia não é a alternância eleitoral. Não é isso de todo. É a construção de alternativas, efetivamente, não apenas do ponto de vista da oferta política, mas da mobilização política. Aí o território da indiferença e do precariato em que estamos todos nós a navegar, e não é só por causa da pandemia, é uma coisa anterior à pandemia, bem entendido. Bobbio escreveu isto há muito tempo. Creio eu que é uma crise muito profunda da democracia. O caso destas presidenciais, do André Ventura, se me permitem, exprimindo apenas uma opinião, portanto, coisa de pouco valor, porque não tem por base nenhuma informação própria, específica, mas tudo aquilo me indica que o caso do André Ventura é um caso de polícia, a prazo.
É um caso de polícia, não é? É um caso de polícia. Tem uma fachada política, mas aquilo é um caso de polícia. E suponho que dentro de pouco tempo, dentro de não muito tempo, poderemos ter algumas notícias a esse respeito, não é? Não porque, não um caso de polícia política, muita atenção. Porque eu não vejo como é que era possível, imaginem, uma solução governamental futura, uma futura solução governamental de maioria com o apoio do Chega. De facto, a Constituição obrigava o Presidente da República a dar poder, ponto final. Não há, sobre isso não há discussão, não vale a pena ir para a Procuradoria-Geral da República ou dizer que não dá poder. Ouça, isso é inventar, não é? A Constituição é a Constituição e há alguns aspectos em que ela é absolutamente inviolável, não é? Portanto, esse seria um deles. Portanto, andam muito mal essas ideias um bocado transviadas sobre desse mecanismo. Agora, dizer que, em todo o caso, a crise da democracia parece uma coisa mais profunda, que está muito radicada e muito radicalizada no problema do indiferentismo, que é um problema político ou ético que nos levaria para outros terrenos que teremos certamente ocasião noutros momentos para examinar. Muito bem, Dr. Álvaro Vasconcelos, fica a dica. Obrigado, professor Rui. Eu agora abria, não sei, portanto, nós temos aqui a professora Elizabeth Pinto da Costa por questões institucionais. Se quiser intervir, digo-lhe que poderá fazê-lo, basta dar-me essa indicação e agradeço também a sua presença. Não querendo intervir, eu chamava o Answer que tem aqui, que fez o pedido para... Penso que a doutora Elizabeth, a professora Elizabeth quer dizer-nos umas palavras. Boa noite, Tiago. Eu ia deixar para o final mesmo, para não estar a cortar o debate. Já tem sido assim nos anteriores, eu deixo sempre esta oportunidade para os estudantes, mas antes de mais, muito boa noite a todos. Boa noite ao Dr. Álvaro Vasconcelos e mais uma vez dizer o quanto a Universidade Lusófona do Porto se congratula por esta parceria e por este trio de eventos organizados pelo Tiago, que também muito nos agrada e muito nos honra perceber que os nossos estudantes estão na linha da frente com estas atividades de ligação entre a universidade e também o exterior, levando assim a debate temas tão importantes na nossa sociedade. Cumprimentar também os oradores deste painel virtual, agradecer também a presença de todos e as intervenções ricas que aqui foram dadas, e também aos nossos estudantes, mais uma vez, que estão aqui para darem a devida presença da comunidade estudantil também da nossa universidade nestes eventos, que foi esse também o objetivo. Só também para fazer ponto da situação, de facto, já quase tudo foi dito. Eu acho que agora o que nós temos mesmo é como curiosidade política e cívica, é saber como é que vai ser este segundo mandato do Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Se efetivamente vai ser um poder moderador de balança como foi neste primeiro mandato, ou se de facto vai fazer a diferença em áreas importantes como a justiça e também outras áreas que nós possamos entender como estruturantes da nossa sociedade. E eu aqui, mais do que querer fazer perguntas, é se calhar posicionar-me para algumas intervenções que aqui foram feitas, nomeadamente do professor António Tavares, que também focou esta parte e que eu acabo também por concordar, que vai ser um segundo mandato muito mais acutilante, vai ser um segundo mandato bem mais assertivo do ponto de vista da intervenção nas áreas da nossa política nacional, não é? A justiça, a regionalização, o contrabalanço de poderes, sobretudo na ação do governo e nas medidas que possam ser tomadas em relação às questões económico-sociais, até mesmo da pandemia. Portanto, acho que vamos ter aqui um segundo mandato que nos vai revelar um novo Marcelo, que sendo um homem de afetos, sempre nos habituou a ser bastante assertivo e, portanto, acho que vamos conseguir ver isso no segundo mandato. E dizer que isso é muito importante para a nossa democracia. Corroboro também completamente este receio, mas ao mesmo tempo a importância, assumindo que será a vitória do professor Marcelo nas eleições de domingo, a importância que terá para a nossa democracia como forma de procurarmos atenuar, reduzir ou até mesmo silenciar populismos que entretanto surgiram e que têm tido alguns ecos na nossa sociedade e que tanto nos preocupam.
Termino apenas dizendo que aqui está mais uma vez um exemplo da academia dar um contributo, e como é que a academia pode dar um contributo para o debate académico, debate intelectual, debate cívico de matérias tão importantes que têm a ver com a vida do país e com a vida do país na Europa e no próprio mundo. Mais uma vez, muito obrigada ao Dr. Oliver Vasconcelos por esta parceria Universidade Lusófona Fórum Demos, neste modelo de Fórum Demos Universitas, e mais uma vez louvar o papel que foi aqui desempenhado pelos nossos estudantes. E ao Dr. António Tavares dizer que já aceitei o repto, portanto vamos começar esse novo ciclo, porque estamos mesmo com curiosidade para debater agora este segundo mandato. Portanto, Dr. Álvaro Vasconcelos, vamos continuar esta aventura em conjunto. Mais uma vez, obrigada e uma continuação então do bom evento. Obrigado, professora. Só falta mesmo o papel, o que é uma ótima notícia. Eu abria, se calhar, então, agora o debate à nossa Assembleia de Estudantes. Agora, sim, Ansar, se estiveres aí, inscreveste-te para fazer uma questão ou para algum comentário, por isso. Boa noite. Não sei se me estão a ouvir. Obrigado. Hoje. Sim, sim. Queria só começar por cumprimentar o painel de oradores. E também, como o tempo já é curto, vou direto ao assunto. Eu ouvi com muita atenção ambas as análises, tanto do Dr. Rui como do Dr. António Tavares, e achei que trouxeram para a discussão deste debate temas bastante pertinentes. E se eu eventualmente poderia caracterizar o papel ou aquilo que foi a pessoa do Marcelo em uma palavra, facilmente dizia que aquilo que mais marcou o próprio Marcelo Rebelo de Sousa nestes últimos 5 anos foi efetivamente Marcelo e o seu papel de institucionalista. E de que modo é que o Marcelo Rebelo de Sousa, tendo muitas ligações, já tendo uma ligação muito forte à direita da sua família política, a forma como teve aqui o seu papel de moderação, de arbitragem nas questões das soluções governativas que nós tivemos e na combinação de forças necessárias, deste entendimento que houve da relação institucional do próprio governo com a presidência e a Assembleia, e que foi muito importante. E eu não sou daqueles que acham que o presidente amparou o governo ou se encostou ao governo. Eu entendo que apoiou quando entendeu que devia apoiar, criticou o governo e às vezes com alguma violência, quando entendeu que devia criticar, mas sempre respeitando a solidariedade institucional que liga os órgãos de soberania, e isso também foi muito importante para o ciclo que se abriu em 2015, acho que não devemos esquecer, para que o arco político em Portugal crescesse, enquanto que o António Costa derrubava o muro de Berlim interno à esquerda, trazendo indiretamente o Partido Comunista, o próprio Bloco de Esquerda, para a assunção de responsabilidades na governação do país, não do governo, mas na governação do país. À medida que isso acontecia, por decisão do povo português, estava, digamos, um panda à direita. E o papel que o próprio Marcelo teve neste processo e da forma como isto aqui acabou por abrir uma base de sustentação, não do governo, mas a base institucional que o país iria ter nos próximos anos. Designadamente no quadro europeu e internacional, numa altura em que precisávamos disso como pão para a boca. Acho que não nos devemos esquecer nisso. Nem no papel que o próprio Presidente da República teve nas primeiras semanas em Bruxelas ou mesmo em Berlim, e da forma como contribuiu para a solidez de uma solução governativa minoritária com apoios parlamentares, onde existia uma suspeição enorme em torno disto. Só para rematar, eu acho que nestes debates, neste período de campanha eleitoral, acho que tem-se discutido muito pouco o papel do próprio Presidente da República. Porque, efetivamente, a maior parte destas campanhas eleitorais tem vindo a centrar a sua discussão em poderes que são, essencialmente, poderes de governo, procurando projetar ideias de governabilidade distintas daquelas que têm sido seguidas e procurando apontar críticas ao governo mais do que ao próprio Presidente da República.
E entendo que em cada campanha há que centrar a discussão nos poderes que estão em disputa. E o poder do Presidente da República tem que ser discutido. E acho que entendo que aí tem havido pouco debate nesta questão de eficácia com que o Presidente da República exerceu ou não o seu mandato. O papel que o Presidente da República teve no escrutínio do Governo e de tudo aquilo que gravita em volta deste seu papel. E acho que é neste domínio que devíamos apontar críticas ao Presidente da República. E devia ter trazido temas de futuro tão importantes para os próximos desafios que nós iremos ter. Portugal está numa encruzilhada muito séria e precisamos falar coisas tão importantes como a regionalização, reforma da administração pública, o próprio Sistema Nacional de Saúde, a habitação e o trabalho, tanto como a própria transição digital. E não me querendo alongar mais, tendo feito esta análise, gostaria de fazer duas perguntas, uma direcionada ao Dr. Rui e outra direcionada ao Dr. António Tavares. E a pergunta que eu gostava de colocar ao Dr. António Tavares era se considera que o Presidente da República foi eficaz na ação de escrutínio do Governo, ou então se considera que a própria Provedora de Justiça ou o próprio Presidente do Tribunal de Contas foram mais eficazes do que o próprio Presidente da República neste escrutínio. E ainda há pouco falou, e bem, no meu entender, que o Marcelo tem o papel de recuperar o centro-direita em Portugal. Não foi por estas palavras, mas gostaria de saber se efetivamente Marcelo vai ter essa capacidade de recuperar o centro da direita em Portugal. E para a pergunta que eu queria dirigir ao Dr. Rui, era se entende ou se considera que tem havido uma desvalorização gigantesca nestas eleições presidenciais, ou se entende que mais rapidamente é a própria esquerda a colocar um tampão da extrema-direita do que a própria direita centrada e moderada. Era isto. Muito obrigado. Tiago, Obrigado, antes sim. de dar a palavra aos oradores, deixe-me acrescentar uma pergunta que acho que é fundamental fazermos neste momento aos três oradores, que é, chegamos ao fim dos debates presidenciais sem se ter discutido questões como a posição portuguesa na União Europeia, a situação internacional, a política internacional que é praticamente ausente dos debates. E a minha questão é porquê? Porquê é que nos debates presidenciais a política internacional está ausente, juntando à pergunta que foi feita, e assim os três poderão responder para terminarmos esta parte da nossa discussão. Eu, se calhar, se os nossos oradores, obrigado, Dr. Álvaro, se os nossos oradores permitirem, nós temos só mais uma inscrição do Diogo Fernandes, que se concordarem, eu se calhar juntaria. Agora, só uma provocação amigável ao Dr. Álvaro, não falaram sobre isso porque o Fórum Demos já falou sobre a CPLP e foi, se calhar, a única plataforma a ir além fronteiras, coisa que a televisão nunca fez. E o professor António Tavares também já disse que política externa não é propriamente uma das funções fundamentais ou que esteja ao alcance do Presidente da República. Mas foi só uma provocação. Certamente os nossos oradores terão outros fundamentos para comentá-la. Se calhar dava a palavra ao Diogo Fernandes para fazer a sua questão ou o seu comentário. E, se possível, Diogo, 1 ou 2 minutos, no máximo em 2 minutos. Temos mesmo que terminar. Olá, boa noite. Sim, eu vou ser mais rápido que o Lázaro, de certeza. Não tenho esta pergunta, é feita aos três do painel, até mesmo se a doutora Elizabeth se quiser fazer algum tipo de opinião. A minha questão é um bocadinho simples. É mais do que um legado que o Marcelo vai querer deixar no segundo mandato, é que transformações é que o próprio ar governativo pode sofrer, até pela saída mais do que expectável, e já se falou aqui, do António Costa, assim que a pandemia passe, e daí da fraca preponderância que o PSD vai tendo. A fraca preponderância, estou a falar naquilo que vamos ouvindo das sondagens e daquilo que é há alguma empatia e entusiasmo com quem é o Rui Rio e com o PSD neste momento. E para terminar, desejo uma boa noite e uma boa semana a todos. Obrigado, muito rigoroso, Diogo. Pronto, eu agora dava
a palavra, se calhar, à doutora Cristina para começar os comentários e as respostas às questões e comentários colocados. Muito obrigada. Eu centro-me nas duas últimas perguntas que me foram mais diretamente dirigidas. Em relação à questão do arco da governação, começando pela última, eu já exprimi aqui a minha opinião. Eu estou convencida que a legislatura não termina e, portanto, vai haver aqui uma reconfiguração. Não tenho a certeza que a guinada direita que se imporia, enfim, nesta construção, como disse o Rui Pereira, relativamente pouco democrática, da alternância democrática e não de construção de alternativas, portanto, essa guinada que seria mais ou menos expectável, eu não tenho a certeza que ela venha a ocorrer, tendo em conta esta liderança, sobretudo do PSD, que parece não hesitar em, ou pelo menos parece conceber, digamos, a mesma liberdade que António Costa se permitiu à esquerda, agora à direita, sabendo que à direita neste momento nós temos módulos, em particular no caso, do meu ponto de vista, no caso do partido liderado por André Ventura, que do meu ponto, que realmente deviam ser uma linha vermelha, deviam constituir uma linha vermelha. E como eu não me parece que para já a liderança do PSD tenha isso muito claro, acredito que possa haver aí digamos, uma oportunidade para que esta alternância a que estamos mais ou menos habituados não se consubstancie, no caso, como digo, enfim, da queda do atual executivo ou do término da legislatura e enfim, da mudança que à partida seria expectável. Portanto, essa é para mim, neste momento, enfim, a perspectiva que tenho. Em relação às questões dos debates e da política internacional, Sr. Professor Aires Vasconcelos, eu adoraria, de facto, não só que nos debates presidenciais, mas em todo o comentário político em Portugal, informação jornalística, a informação internacional e, em particular, a política europeia tivesse outro tipo de exposição. Eu acho que isso diz tremendamente mal de nós, porque, enfim, é um tema mais complexo e, portanto, como dizia há pouco o Rui Pereira, é muito mediatizar, quer dizer, tratar superficialmente, e isso impede, para além de, quer dizer, isso impede, obviamente, o aprofundamento das questões e quando se trata de questões que são menos bem compreendidas, e o nosso grau de iliteracia sobre política europeia, sobre política internacional é de tal ordem que realmente era preciso explicar a sério para que se pudesse compreender. E o sistema não permite isso. E, portanto, ficamos realmente pela fulanização das coisas, e foi isso que aconteceu. Se percebermos bem, nos debates televisivos, pelo menos aqueles que eu vi, nenhum candidato quase disse ao que vinha. Permanentemente se discutiu ou o que Marcelo Rebelo de Sousa fez ou deixou de fazer, ou o que André Ventura disse que ia fazer ou deixou de fazer. E não passamos deste garfo que é terrivelmente redutor. Marcelo Rebelo de Sousa também não ajudou, porque dei-me conta um destes dias, obviamente por acaso, que um formato que agora é completamente desvalorizado, e já foi tão importante em tempos, digamos, logo a seguir à Revolução do 25 de Abril, que é o tempo de antena, Marcelo Rebelo de Sousa não mandou conteúdos para a esmagadora maioria dos tempos de antena que tem direito, o que consubstancia, do meu ponto de vista, uma arrogância tremenda, quer dizer, acho que não se faz, independentemente de se achar que se vai ser eleito por 60% ou 77%, ou o que é dos votos, acho que há um mínimo, de facto, de respeito pelos canais, pelos espaços que são disponíveis, e em particular este, que, pelo menos para as pessoas da minha geração, e da minha geração para trás, tem um valor simbólico muito significativo. E, de facto, portanto, não houve aqui nenhuma vontade de informar. O palco onde a informação acontece é um palco que não permite grandes explicações, nem sequer para a política nacional. A internacional, de facto, aí, como no outro lado qualquer, está perfeitamente posta de lado. Mas foi uma boa, é bom sinalizá-lo, e agradeço-lhe por isso, professor Álvaro Vasconcelos. Obrigado, doutora Cristina. Professor António Tavares, quer fazer então um comentário? Bom, muito rapidamente, e tentando ir exatamente às questões. Primeiro, acho que o Ansar levanta a questão do escrutínio. Eu acho que o escrutínio minimamente foi feito. O Presidente da República, quando teve que tomar as suas posições, fê-lo. Acho que se envolveu demais, se quer a minha opinião, acho que se envolveu demais e identificou-se muitas vezes com situações. Agora, aquilo que o Tribunal de Contas fez ou os outros órgãos do poder fizeram, eu acho que nada mais estão do que cumprir as suas tarefas e as suas funções. E seria bom que este princípio de um só mandato fosse pleno, no sentido em que permite aos responsáveis políticos estarem de mãos à vontade a tomar as suas decisões, a fazer o seu acompanhamento e saírem depois como devem sair. A ideia do centro-direita a recuperar, eu acho que o professor Marcelo vai contribuir um bocadinho para essa
posição, na medida em que nós não podemos esquecer que o espaço não socialista está dominado pelo antigo Partido Conservador, que é o CDS, por um partido de feições liberais, que é a Iniciativa Liberal, o PST, o Partido Social Democrata, e depois essa situação que é o Chega. Eu acho que o Chega tem estado a ser muito alimentado pela comunicação social. A comunicação social tem estado a dar voz ao Chega, por exemplo, não a dá na mesma maneira à Iniciativa Liberal, não dá na mesma maneira a outros partidos. E eu acho isso lamentável, e é, na tal ideia de crise da democracia que falava o Vasconcelos, algo que a comunicação social tem que se responsabilizar. Aconteceu isto nos Estados Unidos, aconteceu isto no Brasil, está a acontecer aqui em Portugal, e eu acho, ao contrário do receio que a Cristina Azevedo tem, eu acho que com esta atual liderança do PST pode haver tudo menos essa tentação de fazer um acordo com o Chega. Acho que poderá outra liderança do PST, que já provou no passado que é mais aberta a uma grande confusão ideológica, fazer esse caminho com o Chega e, acima de tudo, espero que assim seja. A questão que o Álvaro Vasconcelos levantou da Europa e da política internacional até parece uma contradição, tendo em conta que uma dos candidatos é uma diplomata e, portanto, ela poderia ter trazido isto para a ação política e para a campanha. Não o fez, porque eu acho que os candidatos presidenciais estão convencidos que ninguém os ouve. Ninguém os ouve. Porque não há uma ideia para mobilizar o país e para mobilizar o eleitorado. O eleitorado tinha aqui muito caminho que poderia ter sido mobilizado, não foi. Reparem que mesmo os candidatos que nasceram depois de 1974 recuam no tempo para ir buscar alguma legitimidade. Venham eles, como o André Ventura vai até 1926 e o João Ferreira vai até à luta antifascista, etc. E tal. Eu acho que era preciso, e esta campanha podia ter ajudado a isso. Por exemplo, se tivesse havido uma preocupação de saber distinguir o que é a comunicação da crise que estamos a viver, da pandemia, com o marketing das boas notícias. Eu acho que nenhum decisor político colocou esta questão. O PST está enervadamente calado, porque ficou sem agenda, não tem agenda. A agenda do PST é a agenda da comunicação social. E isso geralmente é feita com base no escândalo, e no escândalo é muito difícil discutir o escândalo, porque há aqui o princípio da separação dos poderes, e quem é que vai discutir isto já não é a política. Portanto, quanto à questão final que foi aqui falada do legado, do arco do poder, de renascer a direita, eu só gostava de dizer uma coisa muito simples para terminar, que é assim: o professor Marcelo Gonçalves é uma pessoa extremamente bem preparada. Não sei se repararam a maneira como ele preparou o debate com o Tino de Rãs. Ele não subestima nenhum adversário. Ele pegou nas notas do Tino de Rãs e deu ali uma atitude de condescendência à figura do Tino de Rãs. Tive alguma dificuldade, no meu ponto de vista, com André Ventura, porque ele com André Ventura desceu mesmo a dizer: você em Belém não é assim que fala comigo, não sei o que e tal. Portanto, teve que usar argumentos que já não estavam no combate político, e é evidente que qualquer dos documentários, como viram, quer a Ana Gomes, quer Marisa Matias, estavam completamente seduzidas por Marcelo, porque Marcelo também sabe ser este sedutor da política, e fê-lo porque ele teve vários anos na comunicação social. Todos que estão aqui, o Álvaro Vasconcelos sabe disso, a Cristina sabe disso, o Rui Pereira sabe disso, são muitos anos a saber lidar com os meios. E ele sabe perfeitamente onde é que tem. Há muita complicidade daqueles jornalistas, há muita complicidade, há respeito mesmo pela figura dele. Eu acho que o professor Marcelo precisava e precisa de um bom segundo mandato para apagar a imagem deste primeiro mandato. E eu, pessoalmente, que estive com ele ao lado na questão do sem-abrigo, que eu escrevi-lhe uma carta com algumas soluções para o sem-abrigo e ainda não recebi resposta a esta questão. E apesar de ele me ter encontrado e de me ter dito pessoalmente, ainda estou em falta, ainda estou não sei o quê. Mas ele é uma pessoa, como dizia um personagem de uma das telenovelas ali dos anos 70 brasileiro: não me comprometa. E é isto que nesta campanha eleitoral o professor Marcelo quer, é não se comprometer com nada que a seguir seja complicado cumprir. E obrigado mais uma vez, se me permitem. Foi um prazer muito grande ter estado, quer com o Rui Pereira, quer com a Cristina, nesta troca de ideias. Foi pena que o Álvaro Vasconcelos tivesse ficado
um bocadinho como o quarto árbitro a ver o jogo, porque podia ter entrado, tinha dado certeza boa, e parabéns ao Tiago sobre moderar isto tudo, e aos alunos que tiveram, e obviamente também à Elizabeth Pinto Costa, que é quem aqui desafio para que se continue esta análise das presenciais, porque acho que a parte seguinte, depois de 24 de janeiro, é capaz de ser muito interessante. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor António Tavares. Tenho aqui alunos de Ciência Política que podem muito bem, que já têm acompanhado estes debates e podem muito bem ser resgatados para continuar esta parceria que penso ter sido um sucesso. Eu não sei se o doutor Álvaro Vasconcelos quer dar uma palavra final, porque... Ainda falta o Rui Pereira, falta o Rui Pereira. Ia-me esquecer, eu peço desculpa. Isso é mau para o moderador, isso é muito mau. Ainda por cima, quem foi meu professor Rui. Avance, por favor. Ia responder ao Answer, não é? A esquerda como tampão da extrema-direita, quer dizer, ouçam, eu tenho a ideia de que o Chega é um caso de polícia, não é? Irá emergir genuinamente como um caso de polícia, não é? Acho que a extrema-direita é uma coisa que existe residualmente em Portugal. Não penso que seja esse perigo tão grave. Agora, creio que, como assinalaram já vários oradores, o Chega é um fenómeno do espetáculo, não é? É um fenómeno de espetáculo, e nesse sentido, apelando a baixos instintos, apelando àquilo que de pior existe na condição humana e nos desesperos com que as pessoas muitas vezes se encontram, como todos nós sabemos, pode recolher daí dividendos, mas eu também tendo a acreditar que é um fenómeno de pico e de desaparecimento em termos políticos, não é? À partida, acho que a política séria não se vai meter com a não política, porque o Chega não é bem um fenómeno político. Não me parece que seja enquadrável assim. Não parece que seja enquadrável assim. Parece-me de facto uma organização que a política mais tarde se encarregará, juntamente com os claques, etc. Há ali uma salada muito complicada, que eu creio que é mais um caso de polícia do que um caso de política, não é? Creio que a esquerda não tem sido muito hábil a fazer isto ao Answer. Não, creio que a esquerda tem dado um protagonismo e tem contribuído juntamente com os mídias. Os mídias, porque é que o Ventura é tão desejado e querido esta relação sebastiânica dos mídias, das televisões com o André Ventura, é muito simples. É que aquilo dá audiência, estão a ver? O André, isto é como dizia o Peter Sloterdijk, quer dizer, entre cristãos e leões alguém vai morrer, portanto o espetáculo está garantido. Isto é a mediologia da arena, não é? Portanto, alguém morre. E com o Ventura é sempre assim. O Ventura não falha. Garante sempre audiências, não é? Portanto, aquilo penso que o fenómeno é dessa ordem, mas também penso que se esvazia do mesmo modo como se encheu. Ainda hoje estava a dar uma aula e alguém me colocou a questão dos ciganos e tal, eu disse, se não forem de plástico, por acaso eram. Não é? Os ciganos que apareceram agora com o André Ventura anteontem, logo é que foi, dizem, se forem mesmo ciganos, se calhar são de plástico, e eram. A moça não era, o moço também não, enfim, aquelas trapalhices, não é? Ora bem, a questão da política internacional é uma questão muito bem colocada. Alguns dos comentários mais interessantes que eu vi sobre política internacional nas televisões foi o Álvaro Vasconcelos, já há muitos anos, e portanto a política internacional é uma coisa que a gente trata muito mal porque somos muito provincianos, os nossos mídias, não é? Os nossos jornais, os Pirineus são uma barreira intransponível. Portanto, a gente não consegue passar dos Pirineus, bate sempre com o nariz nos Pirineus. Portanto, eu creio que há um provincianismo enorme nos mídias portugueses, até porque os conheço razoavelmente bem, não creio, há mesmo, não é? E, portanto, isto é um bocado parolo, é um bocado pindérico, não é? É quase sempre um bocado pindérico. Portanto, e além disso são temáticas muito difíceis, não é? É preciso saber um bocado das coisas e é preciso estudar, e depois é muito difícil, não há tempo. A gente das duas uma, ou estuda ou faz televisão, e portanto o melhor é fazer televisão, até porque estudar dá mais trabalho. Ainda há bocado estávamos a falar disso com o Tiago, não é? E depois as transformações do marco governativo, eu não sei, quer dizer, eu desde que vi, há bocado o Answer estava a dizer que o António Costa tinha derrubado o muro de Berlim, sim, foi ele e os Jerónimo de Sousa, não é? Fizeram esse número. Eu acho que é possível, ouçam, ver recomposições. A mim não me admiraria vir a ver, com outras lideranças, um eventual bloco central. Quer dizer, ouçam, é possível.
É possível, não me parece assim tão distante. Agora, como digo, eu é que estou muito distante da política concreta, da política imediata e tal, portanto não tenho de facto grandes referências para dizer isso. Não sei, Diogo, como é que isto se vai recompor. Há de recompor-se, naturalmente, eu penso que concordo com a Cristina, quer dizer, que quem sobreviver à pandemia depois vai se sentar um bocado a respirar, não é? Tem que sair durante 2 minutos, nós somos do Hockey em Patins, sabemos o que é que isto quer dizer, tem que sair durante 2 minutos para respirar, pelo menos 2 minutos. Portanto, e creio que vai haver outras recomposições, muito, muito provavelmente, e Marcelo pode ser aí um impulsionador de soluções que não me parecem ser muito chegófilas, francamente, não me parecem ser muito chegófilas, e creio, aliás, que concordo com a Cristina, que a política institucional tem muito a obrigação de não se misturar com casos de polícia, não é? Com casos que sujam qualquer um que se meta com eles, não é? Portanto, é esta a minha visão. Lamento, não tenho grande margem para poder conjecturar melhor, mas pronto, é o que se arranja, não é? E quero agradecer-vos a todos. Foi um gosto estar convosco todos. Parabéns, Tiago, à Cristina, ao António Tavares, ao Álvaro Vasconcelos, à Elizabeth e aos nossos estudantes, de quem me lembro, a Inês, não penso que eu não me lembro. Vocês já não sabem de que ano é que vocês são, mas lembro-me de vocês. E, portanto, um abraço a todos também e muito obrigado por esta ocasião e por este bocadinho que pudemos passar aqui. Obrigado, professor, e aceito o meu pedido de desculpas por este pequeno lapso final, que não foi de todo falta de vontade em ouvi-lo, muito pelo contrário. A doutora Cristina, não sei se quer fazer também uma declaração final, penso que não teve a oportunidade de a fazer, mas se quiser, a doutora Cristina e o doutor Álvaro... Acabei de fazer no chat, só agradecendo a oportunidade que me deram. Gostei imenso deste debate, nem sempre gosto, desde que gostei imenso. É evidente que, para além da iniciativa dos alunos, para isso muito contribuiu a qualidade dos meus colegas de painel. E muitos parabéns pela iniciativa, força, protejam-se e contem comigo para o que precisarem. Muito obrigada, foi um gosto. Muito obrigado, doutora Cristina. Tiago, eu costumo, no fim deste debate, desejar boa noite e agradecer muito às pessoas que participaram. Desta vez sinto necessidade de fazer 2 pequeníssimos comentários. O primeiro é sobre a política internacional. Ou seja, se que não se discuta nas campanhas eleitorais portuguesas a posição do Presidente da República em relação à ditadura egípcia, embora eu me lembre como Marcelo ocorreu ao Cairo, logo a seguir ao general Sisi a ser eleito numa eleição completamente fraudulenta. Mas pronto, não se discuta isso. Mas que não se discuta o euro, quando nós sabemos que há partidos que são contra o euro e outros que são a favor do euro, que há candidatos que ficariam... não teriam como responder a esta questão. Quando nós sabemos que a política europeia é política interna, não é política internacional, tem a ver com a nossa vida todos os dias, tem um impacto diário em tudo o que nós fazemos e em todas as opções que o governo português tomará, é evidentemente um absurdo que não se discuta a Europa e as opções que a Europa tem hoje e as dificuldades que a Europa tem, o fim do mandato da senhora Merkel, o que é que isso significa, tudo isso é extremamente complexo para o futuro da Europa e devia ter sido discutido. O outro comentário é que eu agora vivo no Porto, eu vivi em Lisboa, e vejo com satisfação, porque sempre fui a favor do regionalismo, como aqui neste debate houve um claro consenso a favor do regionalismo, que é evidentemente uma questão essencial para o futuro da democracia portuguesa, para a relação dos cidadãos com o poder, e eu vi que praticamente foram todos os intervenientes defenderam com entusiasmo a ideia do regionalismo. E, finalmente, para o Rui Pereira, quando eu digo que é preciso alternativas, não estou a pensar alternativas formais, apenas porque há um partido. Não, alternativas reais, modelos de sociedade em alternativas. Porque há um consenso que foi um bocadinho quebrado em Portugal com a criação da frente de esquerda no Parlamento. E isso parecia que iria tirar o terreno à extrema-direita, mas algo se passou que deu de novo muito terreno em Portugal à extrema-direita. Eu não penso, Rui, que isto seja um balão. Era o que se pensa. Caso de polícia mas Trump também é um caso de polícia. E foi preciso 4 anos para que a polícia possa intervir. E nem se sabe se vai poder intervir, porque ele pode se perdoar a ele mesmo e a toda a gente que cometeu crimes em seu nome. Portanto, caso de polícia são, mas não são um balão
que desaparece, não. É um problema real, é um problema muito sério para a democracia portuguesa e para as democracias europeias, o crescimento da extrema-direita. E se nós não vimos aquelas imagens do Capitólio, sabemos a ameaça que a extrema-direita hoje representa, e representa também em Portugal. Isso é aquela velha ideia, Portugal não há reacionários em Portugal, não há extrema-direita, há muito. Olhe-se para as redes sociais para se ter uma ideia qual é a dimensão do reacionarismo que atravessa a sociedade portuguesa. E eu ficava por aqui, agradecendo muito à Universidade de Lusófona esta parceria, ao Tiago por ter tido a iniciativa. Muito obrigado, Tiago, foi uma ótima iniciativa. E muito obrigado, evidentemente, a todos que participaram, aos oradores e aos estudantes que acompanharam este debate e irão acompanhar outros debates, estou seguro. Muito obrigado e boa noite. Agora sim, boa noite. Obrigado, Dr. Álvaro. Pronto, isto já leva quase 2 horas de debate. Eu penso que o facto de serem mais comentadores ou mais oradores convidados e ser o objeto do nosso debate ser o professor Marcelo e ser uma recandidatura, penso que justifica isso. Mas nesse sentido também aproveitar para agradecer muito os contributos pertinentes e muito valiosos da doutora Cristina, do professor Rui, professor António Tavares, agradecer ao Dr. Álvaro Vasconcelos a oportunidade de, através da plataforma Fórum Demos, aprofundarmos estas questões relativas à democracia, à defesa da democracia e dos direitos humanos, que é tão importante no atual contexto em que vivemos. Agradecer à professora Elizabeth Pinta Costa todo o apoio dado e esta ponte para a Universidade de Lusófona, que também muito tenho a agradecer, e a todos os meus colegas e amigos que estiveram connosco nesta caminhada. Portanto, ela não termina aqui e deixar aqui uma situação. Portanto, eu termino este ciclo de moderação dos debates, mas aproveito e anuncio que na quinta-feira, porque na próxima segunda já temos presidente eleito, na quinta-feira temos um último debate relativo a estas presidenciais, que é o debate sobre as alternativas à direita, em que a Marcelo Uchoa, que é colaboradora do Fórum Demos, vai moderar um debate sobre o André Ventura e sobre a candidatura do Tiago Maia, com uma menção honrosa, que apesar de não ser apoiado por nenhum partido com assento parlamentar, o Vitorino Silva também será levemente abordado, porque tem naturalmente todo esse direito. Portanto, não havendo mais nada a comentar, resta-me agradecer a todos os vossos comentários, a vossa participação. Como disse, temos encontro marcado para esta quinta-feira, dia 21, às 21h30, aqui no Fórum Demos. Por isso eu dou por encerrado este debate. Muito obrigado a todos, boa noite e até quinta-feira. Boa noite.